Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este webinar. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor da Embarcadero para a América Latina e você tem meus dados para contato, e-mail, blog e nossas páginas nas redes sociais, especialmente aí no Facebook. Um pouco sobre a Embarcadero. A Embarcadero foi fundada em 93 e hoje possui mais de 3 milhões de clientes ao redor do mundo. Esses são alguns dos principais clientes, especialmente de nossas soluções de banco de dados. Aqui mais detalhadamente, né? Então, hoje, 90% das empresas do Fortune 100 utilizam algumas das soluções de banco de dados ou desenvolvimento da Embarcadero. Embarcadero Technologies possui basicamente três grandes linhas de produtos: desenvolvimento de aplicações, onde está o RadStudio, Delphi, CBuilder; modelagem de dados, onde está RStudio e o pacote do RStudio para modelagem e arquitetura de banco de dados; e o Power Studio, que é dedicado a performance, otimização e segurança de banco de dados. Aqui um pouco mais do portfólio de produto. Então, de produtos aqui nós temos as ferramentas mais focadas em desenvolvedores, onde está o Optimizer e o RapidSQL. Né? Aqui as ferramentas de banco de dados mais focadas no gerenciamento, onde está o Artisan, um pouco também de Optimizer e o Change Manager, e aqui a parte de arquitetura e modelagem, onde está o RStudio. De outro lado, nós temos a linha de desenvolvimento de aplicações nativas, para múltiplas plataformas, Delphi, CBuilder, RadStudio e o nosso banco de dados Interbase, com compilação nativa para iOS, para Android, para Windows e para Mac. Então esse é o portfólio de produto da Embarcadero. E nós vamos então para a apresentação do RStudio, que é o assunto deste webinar. Esta é a família de produtos que compõe o RStudio, então eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, depois nós vamos diretamente para a ferramenta e explorar especialmente as 10 principais razões pelas quais as principais empresas e arquitetos de software e de dados têm preferido o RStudio da Embarcadero. Então, começando aqui pelo alto, né? O Data Architect é uma das principais ferramentas desse pacote. Efetivamente a ideia é onde você vai fazer a modelagem de dados, vai fazer engenharia reversa, geração de scripts e toda a interação com os diagramas, entidade e relacionamento. Depois nós temos ainda Business Architect. O Business Architect é dedicado à modelagem BPM, modelagem de processos de negócio, e ele se integra aqui com o Data Architect. Então você pode partir de uma modelagem de alto nível aqui de BPM e gerar o impacto, né, no modelo de dados. Tá? Depois nós temos Software Architect. O Software Architect é focado em modelos de UML, modelos de classes, objetos. Então aqui todos os diagramas da UML. O repositório, então esses produtos, como por exemplo o Data Architect, se integra com o repositório. O que é o repositório? O repositório é um versionador e também uma ferramenta de compartilhamento que permite mais de uma pessoa, mais de um arquiteto ou mais de um desenvolvedor efetuando alterações no mesmo modelo simultaneamente. Então, o que o repositório vai lhe proporcionar é versionamento deste modelo aqui do Data Architect. Esse versionamento ocorre individualmente para cada artefato do modelo, ou seja, eu não estou versionando o arquivo do projeto, e sim, nós estamos versionando cada artefato, cada tabela tem sua versão individual aqui no repositório. E você tem opções como um versionador de código-fonte. Você tem opções de check-in, check-out, você pode criar branch, você pode fazer lock em um objeto para alterar. E no momento que você faz um check-in, por exemplo, todos os demais modeladores ou pessoas envolvidas nesse projeto recebem a alteração em tempo real. Então essa é a função do repositório. Ele é uma ferramenta de versionamento e de compartilhamento dos modelos, que permite trabalho em equipe. A função dele é permitir que um time de arquitetos trabalhe simultaneamente no mesmo projeto ou em projetos que estejam relacionados, por exemplo, compartilhando um mesmo dicionário de dados.
Depois nós temos o Team Server. E o Team Server se conecta ao repositório e permite que você, via uma interface browser, navegue nos modelos que estão armazenados no repositório. Então o Team Server é uma ferramenta de colaboração que vai permitir navegação nos modelos por um browser de maneira 100% visual, a mesma visualização que você tem no modelo. Aqui na ferramenta de modelagem do Data Architect, você tem via browser, naturalmente o modelo é read-only para consulta, porém apresentando todos os detalhes de cada um dos objetos, das tabelas, etc., diretamente numa interface browser. Além disso, aqui no Team Server nós vamos encontrar glossários, termos, e que esses glossários e termos podem estar relacionados a objetos e entidades do seu modelo de dados, então criando aí uma árvore de impacto, né? Usar um termo e definir qual a razão da existência, por exemplo, de um determinado atributo ou de uma tabela em função de uma legislação ou o que quer que seja, né? Regras da companhia. Então, definição de termos e glossários ocorre aqui no Team Server e pode ser integrado ao modelo de dados, além de search, relatórios, etc. Esse é o Team Server, a gente vai explorar ele ainda hoje. E finalmente, MetaWizard, ele é um plugin que permite que essas ferramentas exportem e importem modelos para qualquer uma das ferramentas disponíveis no mercado. Então eu posso aqui do Data Architect, por exemplo, para facilitar a sua migração, eu posso facilmente importar modelos do Irving, facilmente importar modelos do Power Designer e Oracle Designer e qualquer outra ferramenta de mercado. Permite importar e facilmente migrar para o RStudio. Especialmente com relação ao Irving, nós garantimos 100% de acuracidade. Eu consigo clonar um modelo do Irving para dentro do RStudio de uma maneira extremamente prática e aí oferecer uma melhor performance. A RStudio é uma ferramenta 64 bits, 100% 64 bits, suporta modelos muito grandes. Nós temos clientes com modelos de mais de 20 mil entidades, com uma ótima performance, então essa é uma das razões, inclusive, para que você migre de outras ferramentas para o RStudio em função do crescimento dos modelos. Cada vez mais os modelos são maiores, tem mais objetos e mais pessoas precisam estar com o modelo atualizado em tempo real em suas mãos. Então essa é a razão da existência desta suíte de produtos. Em geral, o RStudio permite engenharia reversa e geração de scripts com uma precisão muito grande, comparação de alterações extremamente rápida, controle de versões com repositório. Então isso nós estávamos comentando, permite que você compartilhe o modelo, além de compartilhar, que tem um controle de versão integrado, você pode fazer rollback, voltar à versão anterior, etc. Além do mais, tem um diferencial muito grande que é um modelo lógico, suporta um modelo lógico e múltiplos modelos físicos, e isso te dá uma visão real de projeto, a gente vai entender como isso funciona aqui na prática. Essas são as 10 principais razões pelas quais os usuários têm preferido o RStudio. Então nós vamos passar lá para a máquina virtual onde eu tenho o RStudio instalado e vamos explorar cada uma dessas razões passo a passo, ok? Então vamos lá. Vou executar aqui a criação de um novo modelo, né? Como é que você pode começar um novo modelo no RStudio? Bem, a primeira forma é naturalmente um modelo a partir do zero, né? Então nós suportamos modelos relacionais e dimensionais, naturalmente. Vamos criar aqui um modelo relacional. Modelo relacional vazio, o primeiro passo é adicionar as entidades. Uma vez que você tem as entidades, ou digamos o esqueleto das entidades, você pode passar a definir a estrutura dessas tabelas, né, etc. E depois a estabelecer conexões, né, entre as tabelas, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, pedido. E aí você pode começar a estabelecer a conexão entre os elementos, etc. Isso partindo de um modelo do zero, né? Um projeto totalmente novo. A segunda opção é o processo de engenharia reversa. Então a engenharia reversa permite que você conecte num banco de dados,
e faça a engenharia reversa de banco de dados, modelando automaticamente tudo aquilo que você já tem lá no seu banco de dados para começar a executar a documentação. Então a gente vai ver isso na sequência. E a terceira opção é importar um modelo existente de uma outra ferramenta ou de um arquivo SQL. Então aqui, para que vocês tenham uma ideia, esta é a gama de ferramentas que nós suportamos, das quais você pode importar modelos, né, ou extrair modelos. Você vê que é uma relação realmente bastante grande, a gente praticamente importa de todas as ferramentas que estão disponíveis no mercado e exporta também. Isso simplifica em demasiado a adoção da ferramenta, né? Para mostrar para vocês o conceito de submodelos, eu vou carregar aqui um projeto pronto. Então vamos considerar aqui esse projeto exemplo. Esse aqui a gente vai fechá-lo. Aqui você tem um modelo principal. Então, detalhando um pouco aqui o que você está vendo, né? Você tem um modelo lógico, um modelo físico, né, relacional, tradicional, e aqui uma implementação de um data warehouse, criando tabelas dimensionais, né, para o modelo acima. O primeiro detalhe aqui a entender sobre submodelos vamos aqui no modelo lógico, né, que é o modelo por onde você começa o seu projeto, né? Então, aqui no modelo lógico, você pode observar que nós temos um main model, ou seja, o modelo onde todas as entidades estão disponíveis, né? E depois você tem submodelos, tá? E aí normalmente esses submodelos são divididos ou por área de negócio ou por área funcional do seu sistema. Então aqui nesse caso a gente tem recursos humanos, parte de registro de pessoas, né, funcionários, produção, etc. Todas as entidades existem no modelo principal. Então aqui o modelo principal tem 69 entidades, além de atributos, etc., né? E parte dessas entidades vai estar disponível em cada um dos submodelos. Uma entidade pode participar de vários submodelos, não importa. Ela é única nesse projeto e ela só vai existir fisicamente uma vez. Ela está presente no main model, mas ela pode ser exibida em vários submodelos, né? A criação de um submodelo é extremamente simples. Basicamente, o que você tem que fazer é criar aqui um novo submodelo, né? Então nomeá-lo e adicionar entidades, né, e para este submodelo, né? Então, uma vez definido aqui um submodelo, ele está inicialmente vazio, aqui botão direito Edit Submodel, e eu consigo, por exemplo, vamos partir aqui dessas tabelas, eu consigo definir quais são as tabelas que eu quero que participem desse submodelo, né? Então, agora eu tenho aqui um submodelo com 4 entidades, vamos reorganizá-lo, né? Você tem aqui no RStudio ferramentas de organização visual que são extremamente interessantes. Ele permite que você organize o seu modelo em mais de um padrão, né? Isso é extremamente performático e funciona bem, não importa a quantidade de tabelas que você tem aqui nesse modelo. Então aqui eu tenho tabelas que estão relacionadas e ele automaticamente está me criando um layout aqui visual para essas tabelas, né? Então nós criamos aqui um submodelo, assim como para qualquer outro submodelo. Basicamente você pode editar, adicionar ou remover tabelas. Ele já te mostra aqui quais já estão, né, nesse submodelo, quais fazem parte, quais não. Você pode adicionar ou remover tabelas ou views, etc., desse submodelo. A ferramenta também permite que você configure segurança por cada um dos submodelos. Então, usando o repositório, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, cada pessoa pode ou não acessar um ou mais submodelos. Então, você consegue definir isso também de acordo com a área, né, de cada um dos funcionários ou projeto que esse funcionário está envolvido. Removendo um submodelo, você não está removendo as entidades dele. Tá? Você simplesmente deixa de ter aquele agrupamento das entidades, mas as entidades não são removidas. Ok? Então, esse é o suporte a submodelos. Você pode ver, extremamente flexível, porque você pode configurar inclusive visualizações diferentes por submodelo. Então, vamos imaginar que nesse submodelo eu quero mudar
aqui o meu critério de visualização. Então eu posso exibir mais ou menos informações. Por exemplo, eu gostaria de exibir aqui o tipo de dado e no option, né? Estou ordenando aqui pela ordem lógica dos atributos, né? E aqui você pode selecionar outros detalhes que você queira exibir. Por exemplo, quero exibir o owner dessas tabelas, né? Então, fazendo aqui a alteração na visualização, somente para esse submodelo eu acrescentei essas informações. Eu posso reorganizá-lo aqui. Eu acrescentei a visualização do tipo de dado, not null, mas isso segue como estava para os demais submodelos. Então, cada submodelo é realmente vivo, cada submodelo tem a sua vida própria, né? Ok? Então, isso sobre a utilização de submodelos. Eu vou, para que vocês compreendam aí a separação lógica e física, eu vou fazer uma engenharia reversa. Então, vamos fechar esse projeto. Vamos conectar aqui numa base SQL Server. Então, tem aqui uma base da SQL Server rodando aqui nessa outra VM. Nós vamos conectá-lo. Agora sim, vamos utilizar o mesmo database que utilizamos durante o webinar do DB Power Studio. Então, vou fazer uma engenharia reversa do database GIN, né? Basicamente, eu quero as tabelas de usuário, finish. Como resultado, você tem aqui o modelo lógico, né? Esse que nós estamos vendo aqui em primeiro plano, e um modelo físico, né? Naturalmente, essa foi uma importação da SQL Server, então esse modelo físico representa uma base de dados SQL Server. O que nós queremos dizer com um modelo lógico e múltiplos modelos físicos, né? Primeiro, você vai fazer toda a definição e alterações sempre no modelo lógico. E em seguida, enviar essa alteração para o modelo físico, sendo que você pode ter no mesmo projeto mais de um modelo físico. Então, isso se presta a mais de uma funcionalidade, né? Então, vamos salvar esse cara aqui como data view, que é o nosso evento de hoje. Primeira funcionalidade que nós podemos ter é representar com os modelos físicos diversas plataformas para as quais esse sistema está sendo desenvolvido. Então vamos considerar que este mesmo projeto tem sua implementação em SQL Server. Então vou aqui renomear isso para MS SQL. E agora eu gostaria de ter a mesma aplicação em Oracle. Então eu vou gerar um novo modelo físico. Nesse caso, Oracle. Vamos trocar aqui para Oracle 12c, por exemplo. Finish. Okay? Nesse momento eu tenho o mesmo modelo lógico implementado em SQL Server em Oracle. Vamos notar algumas diferenças que existem entre os dois. Primeiro que no modelo lógico, você sempre vai representar os seus dados por tipos genéricos. Então, eu posso trabalhar ou com uma string, por exemplo, de 50 caracteres, ou um varchar de 50 que seja. Mas o importante é que existe um mapeamento entre o tipo de dado lógico e o físico para cada um dos bancos de dados suportados. E isso é configurável. Então, aqui em Tools, Data Mapping, você tem um mapeamento para cada um dos bancos de dados suportado, ou seja, do lógico para o físico, qual é a transição que vai ocorrer no tipo de dado. Então, um varchar no lógico, o que é no Oracle? Bom, no Oracle ele é um varchar 2. Né? Então, vamos observar como que isso fica aqui no nosso modelo. Vamos tomar aqui a tabela cliente, eu vou exibir aqui propositalmente o tipo de dado. Vamos reorganizar isso daqui. Geralmente, essa visualização aqui é boa, né? Então, aqui no cliente, vou dar um zoom aqui nesse cara, você tem
que o last name é um varchar de 100. Né? Muito bem. Vamos lá para o SQL Server. Né? E vamos fazer o mesmo. Vamos exibir. Você pode exibir aqui os detalhes no próprio diagrama, ou você pode simplesmente fazer um duplo clique aqui na tabela. Você vai ter edição de todos os detalhes da tabela. Aí você tem edição dos atributos, você tem edição visual para índices, foreign keys, PKs, todos os detalhes de cada um dos artefatos de acordo com o seu banco de dados. Então ele é sensível a qual banco de dados você está conectado, ele vai exibir mais ou menos informações de acordo com a base de dados que você está conectado. Então aqui em columns eu estou vendo que meu first name, por exemplo, last name é um varchar de 100, essa implementação no SQL Server. Vamos lá para o Oracle, a mesma tabela, duplo clique. Quem é meu last name? Bom, meu last name no Oracle é um varchar 2 de 100, como você está vendo aqui. Então, esse mapeamento de tipos de dados diferentes entre os bancos de dados, ele faz automático para você, de acordo com a configuração que nós vimos aqui no menu Tools. Se eu quero implementar uma mudança, então, vamos voltar aqui nossa visualização, nós vamos implementar uma mudança aqui justamente no last name. Né? Então, o last name, eu não quero mais ele com 100, eu vou retornar ele aqui aos 60. Ok. Essa implementação, essa alteração ocorreu no modelo lógico. Nós vamos levá-lo para o modelo físico. Então, aqui através do Compare e Merge, eu vou fazer uma comparação inicialmente com o modelo da SQL Server. Ele vai me dizer que há uma diferença. Qual a diferença? Bom, a diferença é que no last name, o modelo lógico está com 60, no seu físico do SQL Server está com 100. E aí vamos enviar essa alteração para o target. Nesse momento, o seu modelo físico do SQL Server já está ajustado para 60, o mesmo ocorreria ali com o Oracle. Essa é uma aplicação possível para esse suporte de um modelo lógico, múltiplos modelos físicos. Então eu poderia adicionar aqui múltiplos bases de dados para distintas plataformas. Esta é uma aplicação. A outra aplicação possível é representar, então deixa eu remover esse cara daqui. A outra aplicação possível é você representar as diferentes etapas ou fases do seu desenvolvimento. Então, normalmente, num ambiente de desenvolvimento estruturado, você tem lá o modelo de desenvolvimento, você tem, então vamos gerar um novo modelo físico, Generate Physical Model. Nesse caso, vamos mantê-lo em SQL Server. Né? Então, esse aqui é o modelo de homologação. Né? É o ambiente de homologação e vamos gerar um novo modelo físico. Esse é o ambiente de produção. Nesse momento, o que nós temos é uma representação da sua realidade de desenvolvimento. Normalmente, você tem um modelo lógico onde estão todos os objetos, todos os artefatos, todas as tabelas. Um modelo de desenvolvimento que vai receber as alterações que serão desenvolvidas. Depois, numa segunda etapa, você vai levar as alterações do modelo de desenvolvimento para o modelo de homologação. Então, eu posso comparar os dois modelos e extrair o script para rodar lá na homologação. Uma vez que o projeto está homologado, você compara a homologação com produção e extrai o script para rodar em produção. Então isso tem o poder de representar cada um das suas etapas de desenvolvimento. Então você tem lá uma visão de como está o ambiente de desenvolvimento, de como está o ambiente de homologação, ou seja, quais tabelas já existem aqui que não existem em produção, por exemplo, porque o software ainda não está pronto. E a capacidade de representar o modelo de produção, ou seja, esta é a versão que deve estar em produção. Se eu precisar recompor o ambiente ou fazer uma alteração ou comparar, eu tenho aqui o modelo de produção. Então eu consigo com isso representar os estágios de desenvolvimento do meu projeto. Essa é outra aplicação prática dessa visão de um modelo lógico para múltiplos físicos. Ok? Então essa árvore é que nos permite ter essa visão e ter esse nível de suporte. Isso é único nessa categoria de ferramentas. O RStudio é a única ferramenta que suporta um modelo lógico, múltiplos físicos com esses recursos de comparação, como vocês estão vendo aqui. Uma vez que você tenha implementado mudanças, né, então
aqui, a partir do modelo físico, nós vimos que você pode comparar um modelo lógico com um modelo físico, por exemplo. Eu posso também comparar um modelo físico com outro modelo físico. Uma vez implementadas as mudanças, vamos imaginar que eu queira executar as alterações que eu fiz aqui no ambiente de desenvolvimento na minha base de dados. Então eu vou gerar o script, né? Então nesse momento o que eu vou fazer aqui é comparar. Então você tem aqui o recurso de Compare e Merge. Eu vou comparar esse modelo físico não com outro modelo do projeto, mas sim contra a base de dados. Então aqui eu vou comparar o modelo contra a minha base de dados GIM, né? Isso vai permitir, ele vai conectar na base de dados e vai comparar quais são as diferenças do meu modelo para a base de dados. Então, minha base de dados continua lá com 100, mas meu modelo físico já está indicando que esse campo deveria ser 60. Então, aqui, target, e nós vamos gerar como resultado o script para ser aplicado lá na base de dados destino. Tá? Então, ele está já automaticamente gerando. Eu posso executar por essa ferramenta ou eu posso tomar esse script e enviar lá para o DBA ou para a pessoa responsável pela produção, que será o responsável por executar esse script. Então isso fecha um ciclo básico aí de uso da ferramenta, né? Nós fizemos uma reversa, fizemos uma alteração no modelo lógico, enviamos essa alteração para o modelo físico e depois do modelo físico geramos o script para ser executado na base de dados. Tá? Então, com isso, nós cobrimos aqui o recurso de engenharia reversa e geração de scripts, né? E também a separação lógica aqui física dos modelos. Nós fizemos uma reversa e aí geralmente uma pergunta que surge bom, quais bancos são suportados, né, no RStudio? Bem, o RStudio suporta todos esses bancos que vocês estão vendo aqui, desde Firebird, Interbase, Axis, Fox Pro, todos os bancos relacionais mais tradicionais como SQL Server, Oracle, Postgres, Sybase, DB2, Informix, e também agora, mais recentemente, isso nós começamos a partir da versão X16 a suportar bancos Big Data. Então, já estamos homologados aí para Hadoop Hive, MongoDB, Greenplum, NTISA, Teradata e outros mais aí que estão sendo adicionados, inclusive já certificados, por exemplo, MongoDB. Então, se nós viermos aqui, você tem um hot site especial para o Hadoop Hive, né, com documentação e vídeos sobre nosso suporte para o Hadoop, e também um hot site aqui para o MongoDB. Então, aqui também com vídeos e tutoriais falando de como é o suporte ao MongoDB. Então, todas essas bases de dados são suportadas no RStudio, ok? Então, realmente um suporte bastante amplo, com engenharia reversa e geração de scripts para todas essas plataformas. Okay? Então, nós passamos aí pelo processo de engenharia reversa. Vamos falar um pouco de extensões de metadata. Então, o que são extensões de metadata? Então, aqui no RStudio, no dicionário de dados, você tem a habilidade de criar um dicionário de dados comum para todos os seus projetos. Então, utilizando o repositório, é possível que você tenha um dicionário de dados e compartilhe as definições do dicionário de dados com todos os seus projetos. O que é que você pode ter no dicionário de dados? Bem, desde definições de atributos, então você tem lá os seus atributos padrões, são seus domínios, né, que são utilizados por todo o projeto, até definição de rules, né, são aquelas regras que você pode aplicar no banco, como colunas, valores de range em colunas, etc. E attachments. Então, os attachments, eles permitem que você coloque definições complementares em seu projeto. Deixa eu carregar aqui um projeto exemplo, que vai ter aqui já alguns attachments pré-definidos para que a gente possa avaliar, né? Então, vindo aqui para o dicionário de dados, eu tenho obviamente definição de domínios, né, que a gente estava comentando. Então,
os tipos de dados padrões, os domínios padrões que você vai usar em seu projeto, né? Eu tenho também os attachments. Então, o attachment me permite definir informações complementares, ou por um atributo, ou por uma tabela, ou por um submodelo. Tá? Então, esses attachments são úteis para que você, por exemplo, agregue definições de uma tabela que não são parte do metadado, mas que são importantes para a sua área de governança, para a sua área de documentação de projeto. Né? Então, algumas aplicações do attachment, eu posso, por exemplo, dizer aqui área, né, pertence a uma determinada tabela, qual projeto ele pertence, qual a unidade de negócio que utiliza ou que é o dono dessa tabela através de um attachment. Esse attachment ele pode ter vários tipos, ele pode ser um texto livre, ele pode ser uma data, um valor booleano, ele pode ser uma lista. Então aqui eu tenho a possibilidade de definir um attachment que é uma lista. Né? Por exemplo, vamos colocar aqui sistema, então a qual módulo, né? Vamos nomear aqui como módulo, a qual módulo essa tabela pertence. Né? Então isso vai ser uma lista, né? E eu vou ter aqui módulo 1, módulo 2, módulo X. Né? Esse attachment nós podemos agregar a qualquer objeto do meu modelo. Então, vamos aqui, por exemplo, a tabela, o submodelo broker, né, onde tem aqui a tabela cliente, broker. Vamos agregar um attachment nessa tabela. Então, eu posso dizer aqui, por exemplo, editando a tabela cliente, que ela pertence. Então, eu venho aqui, eu posso dizer que esse cara pertence a um determinado sistema, simplesmente agregando um attachment a ela. Tá? Então, por exemplo, vamos aqui, módulo, e aí a qual módulo essa tabela pertence. Então, ela pertence lá ao módulo 2. A partir desse momento, eu tenho isso de maneira viva no sistema. Inclusive, isso é consultável através de uma linguagem de macros que a gente vai ver mais tarde. Eu posso exibir aqui o attachment. Então, aqui ó, na minha configuração de exibição, eu vou marcar aqui que eu quero a exibição do attachment do valor. Né? Então, aqui ó, eu já sei prontamente que haviam outros atributos adicionados, né, para a gente poder demonstrar isso. Aqui, ó, o módulo 2. Então, diretamente eu sei a quem essa tabela pertence. Né? Então, essa é a função dos attachments. E depois eu posso fazer relatórios, filtros. Eu posso, por exemplo, gerar um relatório que me exiba liste todas as tabelas que são do módulo 2. Isso também é possível. Tá certo? Ou aplicar uma alteração em todas as tabelas do módulo 2, também é possível, através de uma macro, por exemplo. Então, essa é a funcionalidade das extensões de metadado dos attachments. Ok? Padrões de nomenclatura. Os padrões de nomenclatura são outro ponto muito forte da ferramenta. Então, hoje é possível definir uma nomenclatura padrão. Então você tem aqui o Name Standards. Né? Esse Name Standards permite que você defina quais são as características que você quer para o seu modelo. Então, nome de entidade, tamanho máximo, etc. Tamanho máximo, nome de atributo, se você vai usar um tipo de caixa alta e baixa em especial, prefixos, etc. O mesmo para o físico. E mapeamento, ou seja, qual é a relação entre lógico e físico. Né? Então, aqui no dicionário de dados, você pode ter padrões de nomenclaturas anexados. Ó. Aqui eu tenho o abbreviation list, né? Então tem as definições para este modelo, né? Como eu quero o modelo lógico e físico, e tem o mapeamento. Quando uma tabela no nome lógico tem o nome address, no nome físico eu estou reduzindo ela para uma sigla aqui, a DDR. Isso permite que lá no modelo lógico você defina tabelas e nomes de atributos, como por exemplo, nome do cliente. Né? E aí lá no físico isso vai ser non-cli. Mas isso passa a ser automático, você simplesmente cria o modelo lógico e no momento da geração do físico ele vai aplicar essas definições para você ou em tempo real.
uma vez que você tenha ativo o padrão de nomenclatura, eu posso, em tempo real, quando eu estou digitando aqui o meu nome lógico, né, aqui nos meus atributos, que ele faça já a transformação para o nome físico, né? Então, que vai ser usado lá na tabela física na hora de enviar para o banco de dados. Então, isso é extremamente útil para que você faça a padronização do seu projeto, né, do seu modelo. Isso é extremamente útil nessa área de governança de dados e metadados, né, que é exatamente onde esse recurso se aplica. Então, esse recurso da abreviatura permite coisas, automatismos como esse, por exemplo. Eu vou definir que essa tabela ela usa esse padrão de abreviaturas, né? O Abbreviation List 1.0. Aqui no Abbreviation List 1.0, nós temos, por exemplo, no mapeamento, que o campo Location. Então, aqui, location, no modelo lógico, location lógico vai ser loc no físico, né? Então, eu vou editar aqui a tabela cliente, nós vamos aqui a atributos, vamos adicionar um novo atributo. O atributo será o location. Você pode ver, em tempo real, estamos digitando location, o nome da coluna no físico vai ser loc. Tá? Então, isso simplifica e padroniza a sua modelagem, né? Esse tipo de recurso. Então esse é mais um automatismo aí do RStudio, nomenclaturas, tá? Suporte a nomenclaturas. Outro recurso interessante, a gente falou ali de submodelos, então todos os objetos estão no main model e podem estar repetidos nos submodelos, né? Um recurso bastante interessante que você consegue é aqui, ó, se eu venho aqui sobre a tabela cliente no meu main model, por exemplo, botão direito, você tem o Where Used. Where Used vai te mostrar o impacto, ou seja, onde essa tabela está usada, né? Então, no modelo lógico, ó, essa tabela client, né, ela está sendo usada neste submodelo, né, neste projeto físico. Então, aqui eu tenho a tabela cliente, também nesse projeto físico, né, nesse submodelo. Então, você consegue entender todos os lugares onde essa tabela está sendo usada. Isso também é muito importante para que você tenha uma visão completa aí do projeto, né? Então tá aí, falamos de nomenclatura e aqui um pouquinho do impacto, né, do Where Used. Compare Merge, então esse recurso que nós utilizamos aqui para fazer a comparação das alterações, né? Então, uma alteração no modelo lógico, uma vez alterado por Compare Merge, eu posso enviá-lo ou ao modelo físico, né, através desse wizard, ou enviá-lo para a base de dados para ser executado. Então, eu posso fazer uma comparação de outro modelo que está nesse próprio projeto, eu posso também comparar um modelo externo ou um modelo que está no meu repositório. Então, num ambiente de múltiplos projetos, né, com várias pessoas trabalhando, eu posso comparar com um modelo que está lá no repositório, por exemplo, que outro arquiteto está fazendo alteração. Então, esse é o recurso do Compare Merge, ok? Então, tá aí. O que mais nós temos aqui? Macros. Bem, as macros são um recurso extremamente interessante. A macro, ela permite que você acesse tudo aquilo que você consegue fazer de maneira clicável, ou seja, tudo aquilo que manualmente um arquiteto consegue fazer no modelo, que a ferramenta permita, eu consigo automatizar por macros. As macros são programas que são executados dentro aqui do ambiente do RStudio. Esses programas são escritos em linguagem de macro, de script, né, em VBA, Visual Basic for Application, e essa macro permite que eu acesse o objeto com aqui do RStudio e
automatize tarefas ou crie macros para a área de qualidade. Então, a ferramenta vai trazer aqui uma lista de pelo menos 50 macros prontas, você pode criar a sua, não tem limitação alguma. E você vai encontrar macro desde, por exemplo, exportação do metadado para Excel, você pode exportar o dicionário de dados para Excel, ou alguma pessoa completar as definições, por exemplo, de negócio, né, dos atributos, e você reimporta isso e atualiza o modelo, até macros de produtividade. O que faz as macros de produtividade? Bom, vamos considerar que você acabou de fazer uma engenharia reversa aí do seu modelo e você não tem até então um padrão de nomenclatura, por exemplo, para índices, né? Então eu posso aplicar aqui uma nomenclatura para índice automático. Por exemplo, eu quero padronizar a nomenclatura de PK, de FK ou de índice. Então aqui na nomenclatura de índice, quando você executa, ele vai pedir aqui uns parâmetros. Eu quero, por exemplo, todos os objetos, índices primários, eu quero utilizar o nome da tabela com um prefixo, por exemplo, IDX, né, underscore, posso colocar um sufixo, aqui você tem um preview de como os nomes dos índices vão ficar. Então são automatismos que vão incrementar em muito a produtividade aí do desenvolvedor, do arquiteto de software. Tá? Então existem macros para todos os fins, e aí você tem, nossos clientes utilizam essas macros extensivamente, ou para qualidade, ou para extrair algum relatório em particular, além daqueles que a ferramenta já proporciona, ou para automatizar processos, né? Então acontecem aí as mais diversas situações. Olha, eu gostaria de trocar, eu uso um tipo de dado X lá no SQL Server e eu quero trocar em todo o projeto para outro tipo de dado. Você cria uma macro fazendo essa troca e assim sucessivamente, tá? Então as macros são uma maneira poderosa aí de você tanto lidar com qualidade quanto automatismos de processos que vão representar um ganho real de produtividade aí para o arquiteto de software. Tá? Então, essas são as macros, são parte do produto, elas acompanham a cada versão, você não perde esse código que você escreve numa eventual migração, e está integrado ao produto. Então, efetivamente, tudo aquilo que você faz através de menu e de opções é possível automatizar por uma macro. Tá? Mas você tem as mais diversas aplicações possíveis, inclusive a macro pode ser invocada por comando de linha externamente à ferramenta, então isso permite também criar outras automações. Tá? Então eu quero que todo dia rode lá uma macro de compliance que vai checar pelo meu padrão de nomenclatura ou meu padrão de modelos da minha companhia e gere um relatório de não conformidade e envie lá para o chefe, para o administrador dos modelos, para que ele possa checar isso e pedir aí para que cada um faça os ajustes necessários. Então é possível. Né? Então esse alguns exemplos aí do uso de macros. Tá, ok? Ok, nosso próximo assunto são os Universal Mappings. Universal Mappings permite que você crie o conceito de modelo corporativo dentro dos seus projetos. A maioria das companhias tem aquelas tabelas ou alguns modelos que são reutilizados em vários projetos. Então, ao invés de ficar duplicando esses modelos, né, ou criando, correndo o risco de ter diferentes definições dessas tabelas, nós podemos aplicar os Universal Mappings e garantir essa padronização criando o conceito de um modelo corporativo. Então, como é que isso funciona? Aqui no nosso modelo de exemplo, que esse modelo de onde nós fizemos a engenharia reversa, eu vou criar uma nova entidade. Então aqui vamos inserir uma entidade, né? Vamos chamar aqui de teste, por enquanto. Tá? E eu gostaria de mapear essa entidade teste para um modelo, digamos, corporativo. Então, vamos considerar que essa tabela employee, que está aqui no submodelo de recursos humanos desse projeto exemplo, é meu modelo corporativo e eu quero mapear essa tabela aqui para a tabela employee. Então, aqui, botão direito, eu vou fazer um compare e merge. Aqui está selecionado o projeto Adventure Works. Né? Então, next. Vamos comparar com o Human Resources aqui, next. Ao final, obviamente as tabelas são distintas de cada um dos modelos, mas o que nós temos que fazer é selecionar aqui a tabela teste e botão direito aqui no Employee,
e fazer um match. Nesse momento, essas tabelas estão sendo conectadas. Eu quero enviar todas as definições do employee para a tabela teste. Quais definições? Bom, eu gostaria de enviar todas as definições, exceto o nome da tabela. Então, todo o demais, a lista aqui de definições, exceto nome e owner, né, eu quero enviar. Então, isso vai incluir os atributos, etc. Vamos lá, finish. Nesse momento, a tabela teste foi mapeada lá para a tabela employee do Adventure Works. Né? Fazendo um clique aqui no botão direito, Where Used, você tem a informação que essa tabela está mapeada lá, através de Universal Mappings, para a tabela Employee do Adventure Works. E indo lá para o meu modelo corporativo, na tabela Employee, eu consigo também observar que ela está mapeada no meu projeto DataU, aqui na tabela teste, por exemplo. Aqui existe um outro mapeamento que já estava aí. Então, esse é o recurso de Universal Mappings que nos permitem criar esse conceito de modelagem corporativa, extremamente útil isso para grandes projetos. Vamos lá para a nossa razão de número 9 para que você migre seus projetos para o RStudio é o suporte nativo a Big Data. Então, nós comentamos anteriormente que hoje o RStudio já suporta diversos motores de Big Data, como o Hive, por exemplo, MongoDB, Teradata. Né? Então, eu tenho aqui um modelo exemplo, né, que foi extraído de uma engenharia reversa de um motor de uma base de dados Mongo. Né? Então você vê aqui que ele tem a notação correta, por exemplo, para coleções. Então aqui um publisher que tem vários livros, né? Então essa notação própria para coleções. No modelo Big Data você está falando em coleções, não são tabelas relacionais, e isso está devidamente representado. Então a gente suporta a modelagem com as notações corretas, inclusive para Big Data. Você pode ver aqui objetos, né, ao invés de tabelas, no modelo físico, e essa representação que indica, né, o relacionamento que existe aqui entre as coleções. Né? Se você vem aqui para a edição da tabela, né, aqui no próprio relacionamento você pode ver que ele tem objetos alinhados como endereço, né, e objetos filho aqui como o livro. Então é justamente o que está acontecendo aqui. Tá? Então suporte nativo com inclusive engenharia reversa e geração de scripts para esses motores de Big Data que você está vendo aqui. Ok? Então esse é mais aí de um dos principais novidades do produto nas versões mais recentes. A gente vai falar agora de repositório, publicação e colaboração. Então vamos lá. Eu vou fechar esses projetos que estão aqui carregados. Nós vamos começar fazendo um login lá no repositório. Então, para que vocês entendam, aqui nesta VM estou rodando, além do SQL Server que nós estamos utilizando, o repositório, que é um serviço ao qual nós vamos nos conectar. E também ali eu estou rodando o nosso Team Server, que é o portal web. Tá? Então aqui eu vou fazer um login no repositório. Nesse momento eu estou conectado no repositório. Ao invés de carregar um projeto local, né, o que nós vamos fazer, uma vez que eu tenho aqui, que eu esteja aqui conectado ao repositório, nós vamos fazer um get do repositório. Então, ao invés de carregar um arquivo que está na minha máquina, eu vou olhar lá para o repositório e vou fazer um get de um projeto. Né? Então, por exemplo, vamos tomar aqui esse projeto GIN, que está no repositório. Que ele vai fazer uma cópia localmente do projeto. Como você pode ver, aqui já tem uma diferença na notação visual, né, do projeto.
aparece aqui um cadeado. Esse cadeado indica que esse projeto está locado, né? O que significa isso? Porque se eu quero executar aqui uma alteração no meu projeto, eu preciso fazer um checkout. Então, aqui no submodelo cliente, digamos que eu queira fazer uma alteração aqui na tabela cliente, quando eu dou um duplo clique, ele já pergunta o que eu quero fazer. Eu quero fazer um checkout ou só entrar em modo view? Então, o modo view, eu posso observar aqui as definições, mas não posso alterar nada, né? Se eu quero fazer uma alteração, botão direito, checkout, vou dar um checkout aqui na tabela. Ele vai mudar aqui a notação, o cadeado passa a estar aqui aberto, né? Como você pode ver, em verde. E aí eu tenho o direito de fazer a alteração nessa tabela. Uma vez feita a alteração, concluído, né, aqui qualquer alteração que eu tenha feito, botão direito, você pode fazer um check-in. Tá? E nesse check-in você está enviando a alteração de volta ao repositório e permitindo que todo mundo tenha acesso a essa alteração em tempo real. Além de processos de check-in e check-out, você pode utilizar o recurso de lock. Então é possível locar um objeto no processo de check-out para que você fique exclusivo com ele para utilização. E o repositório também suporta outras funcionalidades, como por exemplo, criação de um branch. Então eu vou desenvolver um novo projeto, eu posso criar um branch, criar esse projeto em paralelo e depois fazer um merge para o projeto principal, né? Eu posso criar também releases nomeadas. Então eu concluí aqui uma versão de desenvolvimento número 10, eu crio uma release nomeada, né, aqui no menu de releases, e a qualquer momento eu posso retornar a essa release nomeada, para que eu tenha o histórico, ou possa comparar com a versão que está em desenvolvimento, etc. Também é possível aqui acompanhar o versionamento individual para cada objeto. Então você tem qual foi o usuário que fez check-in ou check-out desse objeto, em que data. Então você tem aqui o log das alterações, né? Então essa é a função do repositório. Uma vez que esse modelo está no repositório através dessa função, né, através desse recurso de versionamento, né, você adicionou esse modelo no repositório e aí está trabalhando com ele no repositório, ele é sincronizado para o Team Server. O Team Server é a ferramenta que vai permitir a consulta a esses projetos via um browser. Então, eu vou fazer aqui um login no nosso Team Server, tá? Tem aqui a interface dele preparada. Uma vez logado na interface do Team Server, a primeira funcionalidade que a gente vai conhecer, que ele tem um welcome page, uma tela aqui de boas-vindas com acesso a vídeos, etc., né? Assim como nos demais produtos. A primeira funcionalidade que eu quero mostrar aqui no RTools Model Explorer, nós podemos navegar pelos projetos no browser, né, e ter a mesma visualização, né, que nós temos lá na ferramenta no RStudio, porém disponível aqui para as pessoas que precisam consultar esse projeto. Então vamos considerar aí desenvolvedores, pessoas de negócio, etc. Então se eu venho aqui para o broker, né, aqui nós estamos, deixa eu ver aqui, estamos aqui na view de clientes. Então aqui no browser, vamos lá na view de clientes, você tem a mesma visualização lá do RStudio e todos os detalhes, né, que eu estou vendo a tabela, eu posso clicar sobre a tabela e aí eu vou descer para o nível de definição dessa tabela. Eu tenho a definição textual dela, eu tenho aqui a definição de cada atributo, aqui se destina, etc. Attachments, né, que nós já vimos, as chaves, onde está utilizado essa tabela, em quais projetos, qual submodelo ela se localiza, etc. Então, essa é a primeira funcionalidade aqui, a principal do nosso Team Server, que você possa navegar pelos modelos, né, tudo via um browser. Então isso permite que pessoas interessadas no projeto, desenvolvedores, possam utilizar isso aqui para o seu desenvolvimento, não precisam ter acesso ao modelo no RStudio, né? Eles vão ter o modelo aqui publicado nessa intranet, acessível de qualquer lugar, né? Mesmo para pessoas que estão externas à companhia. Ok?
ok? Então, para cada objeto desse, você está observando aqui que aparece um string, aparece uma lista de discussão. Então, o string, ele lista as alterações que vão ocorrendo em um determinado objeto, né? Então, para cada objeto que você tem aqui armazenado, você tem um string de alterações. Então eu posso aqui observar todas as alterações que vão ocorrendo, né, ao longo da vida útil desse objeto, né. Eu tenho também discussões em torno do objeto. Eu posso criar um tópico de discussão e discutir, por exemplo, alterações em torno do objeto. Então o DBA, o arquiteto vai receber lá na ferramenta, no RStudio, as discussões que estão ocorrendo aqui na interface do TeamServer, né? Você tem também a opção de seguir um objeto. Então aqui o follow, similar ao que ocorre numa rede social, permite que você receba automaticamente uma notificação quando esse objeto for referenciado ou alterado. Então você loga lá no seu perfil e você vai ver no seu homepage que esse objeto foi, aqui na string, que esse objeto foi alterado, por exemplo. Tá? Então, isso vai te ajudando a se manter atualizado sobre os projetos que estão, o que está acontecendo nos projetos, né? Você tem também aqui um search. Então, no ER-Objects, eu consigo fazer uma pesquisa em todas as tabelas, atributos de todos os projetos da companhia. Eu quero, por exemplo, encontrar todas as tabelas que tenham no seu nome algo como cliente. Então, facilmente eu localizo todos os objetos ou atributos com o nome cliente, mas se eu quero só tabelas, então eu venho aqui, table, e faço um filtro só tabelas com o nome cliente alguma coisa, né, que estão no meu repositório, e aí eu posso encontrar um objeto facilmente que eu estou procurando, tá? Então é como um Google aqui para os dados, né? Você tem também a gestão das pessoas, né? São os participantes desse projeto, e aqui glossários e termos, né? Então os glossários me permitem criar um conjunto de termos que vão estar relacionados aos meus modelos. Esses termos, por exemplo, vamos tomar esse termo aqui. Esse termo é uma definição, pode ser uma legislação, pode ser uma regra de negócio, e esse termo ele vai estar relacionado a objetos, um ou mais objetos do meu metadado. Isso ajuda a compreender o impacto que as alterações vão ter. Então, uma eventual alteração num termo como esse pode causar um impacto nesses objetos, ou em um atributo, etc. Então, isso começa a criar uma ligação entre os dois mundos, né? O mundo lá do arquiteto e o mundo das pessoas de negócio, né? Onde eu posso, ou das pessoas que estão definindo um projeto. Então, eu começo a unificar essa visão de termos, né, com os modelos de dados, fazendo aí uma geração de uma visão de impacto, né, entre uma legislação ou uma regra de negócio e qual a relação dela com o meu modelo de dados. Então essa é a função dos glossários e termos. Então esse é o nosso RStudio TeamServer, tá? É uma ferramenta de colaboração que permite navegação nos modelos, permite pesquisa, permite a criação de glossários e termos e o relacionamento disso com os objetos de negócio. Também definição de relatórios. Então é possível aqui criar novos relatórios e executar relatórios existentes, né? Então você tem aqui um conjunto de relatórios já pré-definidos, mas você pode criar seus próprios relatórios, né? Também data sources. Então os data sources permitem algo bastante interessante. Eu posso criar o meu diretório de data sources da companhia, né? Na maioria das empresas o pessoal tem uma planilha ou algo assim para saber quais são todas as instâncias que eu tenho implementadas na empresa, né, dos bancos de dados, e aqui se destinam essas instâncias, né, instâncias de teste, instâncias de homologação, de um mesmo sistema, de outro sistema. Eu consigo aqui definir os data sources de maneira integrada ao TeamServer. Uma vez definido esse data source, então aqui basicamente o que você tem que dizer é onde esse data source está implementado, ou seja, qual é o IP ou hostname, etc., qual a plataforma, e quais modelos
e aí que fica interessante, quais modelos do meu repositório estão implementados nessa instância. Bem, qual é o resultado prático disso? Né? Onde é que isso quer chegar? Se nós viermos aqui para o RapidSQL, a ferramenta que nós vimos na palestra anterior, você vai observar que esse data source definido aqui no Team Server está disponível aqui para o RapidSQL. Né? E estando disponível aqui para o RapidSQL, eu posso fazer um login nesse data source, como você pode ver, um data source da SQL Server. E uma vez logado, no momento que eu vou aqui, o meu desenvolvedor vai lá escrever uma query. Então vamos considerar aqui um select, asterisco, from client. Né? Client.clientID igual a 1. Uma query válida aqui. Se observar aqui um tracejado embaixo de algumas palavras dessa instrução SQL, o que é que vai acontecer? Diretamente aqui na ferramenta de SQL, eu tenho uma visão do metadado, ou seja, olha aqui, a definição da tabela cliente, para que ela serve, a definição do ID, né? Quais são as colunas que estão sendo aqui retornadas por esse select, de todas as colunas aqui, select asterisco. Então, isso leva as definições de metadado diretamente lá para o meu desenvolvedor. Ele não precisa ir consultar. Em tempo real, conforme você atualiza as definições, ele tem acesso a qual o significado de cada um dos elementos, e isso evita erros, né? Evita que o cara use uma tabela errada, um atributo errado num filtro, etc., porque ele está olhando para a documentação em tempo real. Então, essa é a integração que existe entre as ferramentas do DBA desenvolvedor, que é o Power Studio, e o RStudio, que é a ferramenta de modelagem, onde estão as definições do metadado, onde são aplicadas aí todas as definições de projeto. Ok? Então isso é o nosso Team Server e aí os recursos de repositório, publicação e colaboração. Muito bem, além desses pontos que nós já vimos, eu gostaria de adicionar um item aqui a esta relação, que é uma novidade da última versão do RStudio. Então, essa versão que nós estamos trabalhando aqui é a XE7, né? E entre as principais novidades do produto nessa versão, eu gostaria de destacar aqui o suporte a Agile, ou suporte a controle de tarefas. Então, isso foi adicionado no XE7 e vai ser expandido com diversas integrações. Nós vamos falar de roadmap depois ao final. Então, suporte Agile, como é que isso funciona, né, na prática, e o que é que nós temos no produto para suportar tarefas, né? Então, vamos imaginar que aqui nesse projeto, que está no meu repositório, esse é um recurso que necessita do uso do repositório, eu quero adicionar aqui uma nova entidade, né? Normalmente, a adição de uma entidade ou qualquer alteração está baseado numa task. Então, a partir dessa versão, o RStudio passou a suportar o conceito de tarefas e change record, para que você possa integrar o arquiteto de software a um processo de gestão ou a um processo de tarefas, né, a gestão do projeto em si. Então, normalmente lá o desenvolvedor, né, ele recebe lá uma task via uma ferramenta de gestão de demanda. Então, tem pessoas, empresas que utilizam Jira ou Jira, como queira, tem empresas que utilizam Team Foundation Server e outras N ferramentas, Rational, de gestão, Starteam, de gestão de projetos. Então, a ideia é integrar o RStudio também a esse tipo de ferramenta, né? Então, vou mostrar um pouquinho como é que isso funciona para vocês. Eu vou criar aqui uma nova entidade, né? Vamos fazer aqui um checkout do modelo. E essa entidade aqui vai ser aqui a entidade teste ID. Somente isso nesse momento. Vou fazer um check-in desse objeto. Eu vou criar aqui um change record. Então, change record aqui, sei lá, 200. Adição, criação de nova tabela.
tabela teste, e eu vou selecionar aqui uma tarefa. Então vamos criar aqui uma tarefa, né? O nome dessa tarefa aqui é Data Webinar, implementar novas tabelas do módulo de vendas, por exemplo. Então eu estou relacionando este check-in a uma tarefa e ele tem um change record que vai logar todas as alterações feitas para que essa tarefa fosse cumprida, né? Então aqui dá um OK, ele vai fazer o check-in, criar a tarefa e fazer a vinculação. E a qualquer momento, né, da vida útil desse projeto, eu posso compreender a razão da existência dessa tabela teste ou de qualquer alteração que tenha sido feita, né? Então aqui no repositório, no centro de gerenciamento aqui de alterações, o Change Management Center, eu tenho aqui a task, tenho qual o change record, né, que essa task está ligada, pode ser um ou vários change records, e tenho a ligação com quais objetos foram afetados por esse cara, por essa alteração, por essa task, né? Então você passa e você tem aqui qual foi o usuário e quando que ele fez a alteração. Então isso passa a incluir o arquiteto dentro de um cenário de controle de projetos, de tarefas, ou que seja a metodologia que você usa. Nós estamos citando muito Agile, né, porque isso geralmente as tasks são um conceito do Agile, mas na verdade aqui você pode aplicar qualquer metodologia. Nós estamos falando basicamente de gestão de tarefas, mas isso coloca o arquiteto dentro do mesmo fluxo de gestão de tarefas das demais pessoas da equipe. Então nesse momento essas tarefas são standalone, você cria a tarefa aqui diretamente nessa interface, né? Depois nós vamos falar de roadmap, onde vocês vão ver que essas tarefas vão ser integradas automaticamente com ferramentas de gestão de tarefas, de gestão ou gestão ágil, como o Jira, o Jira, Team Foundation Server e outros mais que estão em avaliação. Ok? Então, isso que eu queria mostrar adicionalmente, que é esse recurso para gestão de tarefas integradas ao RStudio. Isso é uma novidade do XZ7. Então esse é o RStudio, um produto para arquitetura e modelagem de dados, com suporte a todos os bancos de dados relacionais de mercado, agora também suporte a Big Data, suporte a modelos grandes. Temos clientes com modelos que atingem até 20 mil entidades, com uma ótima performance. O produto agora ele é 100% 64-bit, tanto a camada cliente quanto a camada servidor, então isso garante uma ótima performance mesmo para modelos gigantescos. Suporte agora integrado à gestão ágil de projetos, a gestão de tarefas como um todo. Os contatos da Embarcadero do Brasil, então aí você tem o e-mail, atendimento@embarcadero.com.br, 11 5643 1333. Se você quiser agendar apresentações personalizadas para sua empresa, tirar dúvidas sobre o produto ou cotações, então aí estão os contatos. E com isso estamos encerrando esta apresentação. Nosso muito obrigado e até a próxima.